Olá pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Magia de Lotus. Eu sou Bruno Monteiro e hoje nós vamos falar aqui sobre as energias que estão aí previstas e o que o universo vai trazer pra gente para essa semana que vai iniciar agora dia 24 de agosto e vai até o dia 30 de agosto, tá? Então, primeiramente eu quero que você que esteja aí do outro lado já se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, já clica no sininho para receber notificações, compartilha com quem você acha que realmente vai poder assim ajudar a gente, né, a fazer aqui o Magia de Lotus crescer cada vez mais, tá bom? Então compartilhe com quem você acha que vai se interessar por esse tipo de conteúdo, né? Esse conteúdo mais esotérico, esse conteúdo assim que vai trazer mais expansão de consciência, tá? Esse é o principal objetivo aqui do Magia de Lotus, tá bom? Então já se inscreve no canal e nós vamos começar esse vídeo começando com o conselho do tarô. O que o tarô traz de conselho para nós para esta semana que vai se iniciar agora na segunda-feira, tá? Então já coloca aí suas intenções para essa semana, né? Já mentaliza aí tudo que você deseja para essa semana que vai se iniciar, que seja uma semana boa, né? Uma semana assim que traga bastante realizações para nós, tá bom? E na sequência depois eu falo astrologicamente o que nós vamos ter para essa semana. Então vamos pedir, né, que o tarot possa trazer para a gente um conselho para essa semana, para todos aqueles que estão aqui assistindo nesse momento ou que venham assistir ao longo da semana esse vídeo aqui, tá bom? Bom, o tarot trouxe como conselho a sacerdotisa, né? A carta sacerdotisa para essa semana, ela vem falando pra gente silenciar mais, pra gente ouvir mais o nosso interior, ouvir mais nossa intuição. Às vezes a gente está nesse mundo tão caótico, todo o tempo todo, alguém falando, alguém pedindo, e barulho, e não sei o que. E muitas vezes a gente não consegue se conectar com o nosso espiritual, a gente não consegue se conectar com o divino, porque a gente não silencia, né? O divino, ele está no silêncio, nas coisas que acontecem quando a gente está em silêncio. Então a gente precisa fazer esse mergulho interior essa semana. Essa semana não é uma semana de agitação, é uma semana mais de recolhimento, de ficar mais quietinho, né? Se você não tem se você tem compromissos que você não precisa necessariamente ter nessa semana, então evite, né? Deixe para uma outra semana, né? A semana ela vai pedir para que você olhe mais para você, mergulhe mais no seu interior. A sacerdotisa, ela tem esse olhar aqui, né? Esse olhar esse semblante aqui, ó, de que ela está atenta, está observando tudo, né? Mas ela não fala nada. Ela só observa e guarda para si. Esse é um outro conselho importante. Essa semana, evite falar demais, porque às vezes quando a gente fala, a gente acaba falando o que não deveria de falar, né? Então é melhor silenciar. Silencia, processa o que você tem ali, né? A sacerdotisa vai pedir para a gente ter essa conexão espiritual maior, né? Então, no que diz respeito à saúde, a semana ela pede para que a gente faça ali toda uma reflexão e volte assim o nosso cuidado para nós mesmos, o autocuidado. Muitas vezes os problemas de saúde que a gente tem, eles têm origem aqui, ó, na mente, né? É na cabeça que começam os nossos problemas. Então, é importante a gente fazer essa pausa, né? Refletir, o que é que eu estou fazendo pela minha saúde, o que eu posso fazer para melhorar, né? O que eu posso fazer nas próximas semanas para eu ter uma qualidade de vida melhor, tanto uma saúde mental quanto uma saúde física melhor, né? No aspecto dos relacionamentos, a sacerdotisa vai falar que é melhor essa semana a gente tentar ficar um pouco mais a sós com a gente, né? Não é que você vai se isolar do mundo e não vai falar com ninguém essa semana, até porque muita gente nem consegue, né? Você trabalha, como é que você não vai interagir com seus colegas de trabalho? Como é que você não vai interagir com seu marido, com a sua família? Não é isso.
Mas o que a incerteza pede é que nos momentos que você dispõe, que você tem ali livre, ao invés de querer, vamos fazer uma viagem, vamos fazer um passeio, não, você fala, vamos ficar mais quietinho assim, e se a gente for fazer um passeio, vamos fazer um passeio mais contemplativo, né? Então, por exemplo, eu quero viajar essa semana, eu já tenho uma viagem, por exemplo, que já está agendada, não tem o que eu fazer. Então aproveite essa viagem que você vai, seja negócio, seja passeio mesmo, e tenta aproveitar esse período de viagem para você se conectar com você. Utilize este período dessa semana para você fazer um momento de reconexão consigo mesmo, tá? A Sorotisa, ela vai falar sobre isso, a conexão consigo mesmo, de você ali, mergulhar dentro de si, de olhar para si, de ver o que é que eu posso melhorar na minha vida, né? Profissionalmente falando, a semana pede para que você tenha cuidado com fofocas, com diz que me diz, sabe? Aquela coisa de o rádio peão. Cuidado com esse rádio peão, porque da mesma forma que você fala dos outros, alguém fala de você também. E isso é fato. Então, silêncio. Você pode até ouvir e tal, mas não comenta, não fala nada. É um momento que é uma semana que vai pedir para você realmente não ficar falando tudo. Seus projetos profissionais, guarde para você, né? Não fale, porque às vezes os nossos objetivos, nossos projetos, aquilo que a gente quer, a gente não alcança porque a gente fica falando. E nem todo mundo que ouve quer o nosso bem, né? A Sorotisa vai falar justamente isso. Observe realmente quem realmente merece ouvir, né? Será que essa pessoa realmente vai me apoiar? Será que essa pessoa realmente ela vai ter esse cuidado, esse zelo, né? De, ai, que bom de ficar feliz comigo, né? Eu estou feliz, essa pessoa vai ficar feliz comigo também. Porque às vezes a pessoa ela pode até exteriormente, ai, que bom, que legal, mas por dentro ela tá ali se remoendo, sabe? Ela queria estar no seu lugar, ela queria conquistar as coisas que você está pretendendo conquistar. Então, seus projetos pessoais, guarde para você. Não fique explanando para as pessoas seus projetos pessoais, profissionais, tá? Como eu falei, nos relacionamentos é importante ter esses momentos a sós. Então, você pode sim, vamos supor, no relacionamento amoroso, é importante ter momentos em casal, mas é importante que o casal também aprenda a ter momentos sozinho, né? Cada um fazendo a sua coisinha. Então, vamos ter momentos juntos, mas vamos ter momentos sozinhos também, né? Fazendo as coisinhas que a gente gosta, né? E cuidado também, a Sorotisa vai alertar aqui para você que está numa relação amorosa, para você que está num relacionamento, cuidado com os segredos, né? A Sorotisa, é a carta dos segredos, ela é aquela carta que de ficar escondendo as coisas. Então não fique escondendo as coisas do seu marido, da sua parceira, do seu parceiro, entendeu? Seja você, né? Não tenha medo de falar as coisas, tá? Então não fique guardando para si as coisas, porque muitas vezes a falta de diálogo é o que faz com que uma relação acabe. Então assim, a sacerdotisa pede sim para que a gente cuide mais da gente, para que a gente fique mais olhando mais para o nosso interior, mas também a gente também não pode ficar guardando tudo pra gente, principalmente quando envolve algum tipo de relacionamento. Então, se for alguma coisa, reflita, mas não deixe de falar pro seu companheiro, pra sua companheira aí. Vocês são duas pessoas, mas tem uma união que une vocês. Existe algo que conecta vocês. E isso não pode ser quebrado, entendeu? Então, assim, não fique guardando segredos, porque às vezes um segredinho que é um segredinho inofensivo, como a outra pessoa não sabe, às vezes a outra pessoa pode começar a criar uma maior fanfic na cabeça, achando que, né, tá traindo, tá não sei o que, e não é. Então, assim, se você não tá bem, porque a gente não tá bem o tempo todo, então fale pro seu parceiro, olha, hoje eu não tô bem, nessa semana eu não tô bem,
esses últimos dias eu não tô bem por causa disso, 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 porque é um trabalho que tá assim, 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 eu não fico falando porque eu também não quero ficar te enchendo, sabe? Então, nessa linha, entendeu? Família, a mesma coisa. Essa semana você vai perceber que parece que tá todo mundo assim, meio cada um no seu cantinho, mas tá tudo bem. O importante é que esse cada um no seu cantinho, todo mundo esteja bem. Esteja fazendo coisas que gosta e não porque tá no cantinho ali no quarto, isolado, não fala com ninguém. É importante ter essa observação também. Será que o meu filho, a minha filha que tá lá, ficou 24 horas dentro do quarto, será que ela tá bem? Será que ela realmente não poderia interagir um pouco mais? Então, cuidado também, ter esse cuidado maior com os filhos, com as pessoas que habitam na casa, para que não fique aquele clima tipo, tem um monte de gente, mas estou só se sentindo sozinho. Não sei se vocês já se sentiram assim, né? Às vezes você tá numa casa que tem um monte de gente, tá com um monte de gente ali, vários familiares, só que você acaba se sentindo sozinho, né? Você acaba, tem um monte de gente, mas eu acabo como se não tivesse ninguém. E é isso que não pode acontecer. É isso que a carcedotisa vai falar. É importante estar sozinho, é importante fazer essas reflexões que a sacerdotisa pede, de fazer aquele mergulho profundo no interior nosso, mas sem, contudo, se afastar e ficar guardando coisas que às vezes não deveriam ser guardadas, né? Você não deve ficar explanando tudo, no sentido de que tem coisas. Assim, a sacerdotisa, o conselho principal dela é ouça sua intuição. Porque você vai falar assim, mas Bruno, como é que eu sei o que eu devo falar, o que eu não devo falar, quando devo falar? Ouve a sua intuição. A sua intuição é a sua melhor conselheira. Isso que a sacerdotisa vai falar, a sua intuição é a sua melhor conselheira. Então silencie e pensa, isso aqui eu devo guardar mesmo? É algo que se eu falar vai criar um conflito e tal, então é melhor ficar quietinho. Então fica quietinho, não fala nada. Mas se é uma coisa que às vezes está te doendo, às vezes não está te fazendo bem, você precisa pôr para fora, você precisa falar, fale, mas sempre tendo a sabedoria de sacerdotisa de para quem que eu vou falar, né? Na espiritualidade, a sacerdotisa a gente vê que em alguns decks do Tarot de Marsella, ele vem como a papisa. Por quê? Ela é uma autoridade espiritual, né? Então, a sacerdotisa ela vai pedir justamente isso, que você seja a autoridade espiritual da sua vida. Muitas vezes, dentro da espiritualidade, a gente fica muito dependente de que alguém ensine algo para nós. Então, por exemplo, eu sou católico, por exemplo, e eu fico muito dependente daquilo que o padre vai falar na missa. Vou ficar muito dependente de uma oração, dependente disso, daquilo. E a sacerdotisa vai falar assim, você é a mestra da sua espiritualidade. Então você tem que organizar a sua espiritualidade dentro de você. Tudo bem você seguir normas, diretrizes da religião que você tem. E não tem problema algum. Mas o mais importante é que você siga, faça, mas traga essa espiritualidade para você. Tem que ser uma espiritualidade que faça efeito em você. A sacerdotisa fala assim, você precisa compreender a espiritualidade que você pratica e não praticar só por praticar. Aquela velha história, né? Eu vou na missa só por ir, porque eu sou obrigado a ir. Ou eu vou no culto só porque eu tenho que ir. Não, entendeu? Se você vai no culto, vai numa missa, vai fazer algum tipo, vai no centro, alguma coisa assim, né? Tomar um passe, alguma coisa, você vai porque você quer, porque você precisa, e aí a sacerdotisa vai pedir justamente essa reflexão interior, né? Isso que eu estou fazendo realmente é importante para mim? Isso que eu estou fazendo vai fazer falta para mim, né? Eu já dei um exemplo de uma amiga minha que ela sempre posta assim, domingo com missa, semana com graça. Por quê? Porque para ela é importantíssimo ir na missa no domingo, entendeu? Então ela não tá indo na missa porque ela tem que ir, ela vai na missa porque aquilo ali alimenta a espiritualidade dela, entendeu? E é isso que o sacerdotisa vai falar, se está alimentando sua espiritualidade, está te fazendo bem, então cultive e traga mais disso, né? A sacerdotisa vai falar assim, é o momento de você parar, refletir, tipo, o que é que eu preciso melhorar na minha espiritualidade, tá? E isso para todas as áreas da vida, profissional, relacionamento, saúde, tudo que eu tenho essa semana é
uma semana mais reflexiva. É uma semana de a gente ficar um pouquinho mais quieto e fazer uma reflexão. O que eu posso melhorar nos meus relacionamentos? O que eu posso melhorar na minha espiritualidade? O que eu posso melhorar enquanto um profissional, né, nos meus estudos, etc, etc. Tá? Então, sintetizando, o conselho da sacerdotisa é: ouve sua intuição, confia nela. Se você tem dúvida do que fazer, de como fazer, se eu devo ou não devo ir, se eu devo ou não devo fazer, por isso é importante o silêncio. A semana pede silêncio, porque você não vai conseguir pensar, você não vai conseguir entender o que é que você tem que fazer ou deve fazer com o barulho do mundo, né? Você não vai conseguir, por exemplo, numa balada, fazer um momento de reflexão ali, tipo, nossa, eu preciso fazer isso para o meu relacionamento, acho que se eu fizer isso vai melhorar meus relacionamentos. Você não vai conseguir. Só que a sacerdotisa, diferente do eremita, a sacerdotisa não pede que você se afaste de tudo. Não, a sacerdotisa vai falar assim: olha, você precisa se conectar consigo no mundo, né? Então, tipo assim, você não vai deixar de ir numa festa, você não precisa deixar de ir num compromisso se você quiser. Quando eu falo do compromisso, é no sentido assim, às vezes tem compromissos que a gente agenda, mas que dá para marcar para um outro dia, para uma outra semana, para um outro mês, entendeu? Então, marca, entendeu? A semana ela pede um recolhimento maior, mas se há compromissos que você marcou e não tem como desmarcar, desfazer, né? E às vezes você não se sente bem fazendo isso, então vá, mas sempre tendo essa consciência de que você precisa aproveitar essa semana para ter aquele momento de conexão interior. Até mesmo porque a sacerdotisa ela vai trazer justamente essa coisa de conexão interior. Tipo, você é o centro da situação, das coisas. Então, você só vai ter um emprego melhor se você olhar para si e ver o que você pode fazer, o que está dando certo, o que não dá, é fazer um mergulho profundo mesmo. O que eu tenho de pontos fortes, o que eu tenho de pontos a melhorar, tá bom? Então, essa semana vai pedir esse silêncio, essa reflexão, essa conexão interior. Além disso, ela pede também um cuidado para não ficar silencioso demais, quieto demais, entendeu? Porque não, tudo no mundo exige equilíbrio. E as cartas tarô também exigem equilíbrio. Não existe carta no tarô que seja ruim ou que seja boa. Ela pede que seja equilibrado. Porque você ser sacerdotisa demais, eu gosto sempre de falar assim quando eu tô com algum consulente, você ser sacerdotisa demais é ruim. Porque daí você fica guardando tudo pra si e você se torna uma incógnita para as pessoas. Ninguém sabe o que está se passando com aquela pessoa. Tá? Algumas coisas, realmente, como eu falei, a gente precisa guardar e não ficar explanando. Mas a gente não pode ser também uma incógnita do sentido assim, o que se passa pela cabeça do ser ali, entendeu? O que se passa pela cabeça do fulano, do ciclano. Não, tem coisas que a gente precisa mostrar um pouco, se mostrar um pouco mais. Então não pode ser sacerdotisa demais, que fica quieta, muda, não fala nada e às vezes está sofrendo com isso, principalmente se você sofre, porque às vezes a gente sofre em silêncio, quietinho. Então a sacerdotisa vai falar: não fique nessa questão de silenciosa demais, não seja sacerdotisa demais. Tem que guardar as coisas, tem que ficar quietinha, mas não tanto também. E o contrário também, se você não tem nada de sacerdotisa, sabe aquela pessoa, gente, o que eu conheço de pessoas que chegam pra mim e falam assim: eu não consigo fazer o retiro de silêncio. Eu não consigo fazer o retiro de silêncio. Imagina ficar 2 dias, 3 dias sem falar com ninguém. Mas você consegue. Gente, de verdade. Eu sempre fui uma pessoa mais quietinha, né? Mas quando eu fui nos retiros que eu fui de silêncio, eu percebi que tinha pessoas que falam que lá na roda lá no final ali que a gente interagia, né? Que fazia a partilha. Elas falavam que, nossa, elas acharam que não ia dar conta, porque fala, e eu achou que não ia dar conta de fazer o retiro de silêncio. Mas conseguiram, e consegue, entendeu? É claro que você não precisa ficar muda, ali aquele silêncio. É bom a gente ter um retiro de silêncio, às vezes, porque isso ajuda a gente a se conectar com a gente mesmo, ajuda a gente a se conectar com o plano superior, com o divino, com o transcendental. Você consegue ouvir melhor a voz do universo, de Deus, etc. Entendeu? Você consegue ouvir isso, você consegue ouvir nitidamente até, sabe?
Porque às vezes a gente não consegue se entender, não consegue entender o que está acontecendo, porque a gente fica muito no dia a dia, na correria do dia a dia, no mundo. Então, assim, não pode ser nem sacerdotisa demais, ou seja, fechada demais, quieta demais, mas também não pode ser sacerdotisa de menos. Aquela coisa tipo, nossa, eu não consigo, tudo que acontece, eu sou um livro abertíssimo, todo mundo sabe o que está acontecendo na minha vida. E não é bom, tá? Não é bom que todo mundo saiba o que está se passando com você. Então, assim, tem coisas, beleza. E assim, a Celeste vai falar, seja sábia, ouça a sua intuição. Você vai saber exatamente o que você pode falar, o que você deve falar e o que você deve mais ficar quietinho ali e não ficar explanando para todo mundo, não. Tá? Então, por isso precisa silenciar. Fica quietinho ali, né? Tire momentos de conexão, seja fazer uma meditação, não precisa ficar horas e horas, mas que seja alguns minutinhos, tira ali uns minutinhos para você ficar quietinho, na onde você pode, né? Ficar ali se conectando, fazendo uma oração, pedindo clareza, pedindo sabedoria, entendeu? E ali aos pouquinhos você vai começando a ouvir a voz interior. Se você está em dúvida se você deve expor ou não deve expor alguma coisa, faça esse momento. Se você é da turma, se você é que nem eu, da turma do esotérica e você tem um tarô, a semana é ótima para você tirar ali um dia, se você quiser todos os dias, mas se não um dia na semana você vai lá, tira ali um conselho para você também. Porque esses conselhos que a gente traz aqui, né, que não só eu, mas outros tarólogos trazem assim no canal, eles são conselhos coletivos, ou seja, serve para todo mundo que está assistindo esse vídeo, né? Mas se você tem um baralho de tarô, você pode ir lá e tirar para você, um conselho para você, daí você une as duas coisas. Eu faço isso. Que nem esse conselho sacerdotisa serve para mim também, não é só para vocês. Aí o que eu faço? Eu tenho aqui o conselho sacerdotisa, depois eu tiro para mim, eu tiro um para mim, e daí eu junto os dois conselhos, entendeu? Eu falo, eu preciso disso, mas preciso, especificamente para mim também preciso desse daqui também, tá? Então é uma semana que você pode sim, se você gosta dessas coisas esotéricas, é o momento de você se conectar aí com essas coisas. Se você, dependendo da sua religião, é uma semana que vai pedir justamente para que você se envolva mais com a sua religião. Sabe, tem muita gente que às vezes é católico de IBGE, né? Aquela pessoa que diz que é católico, mas vai na igreja uma vez na vida e na morte, entendeu? Então a semana vai pedir para não, vai lá, frequenta mais a igreja. E não que você tenha isso, lembrando, não é para você fazer porque tem que ir, mas se você sentir no coração, você vai sentir, nossa, tô precisando ir um pouquinho na igreja, né? Eu tenho uma outra conhecida que ela quando ela tá passando por problemas muito assim, né, problemas muito sérios, ela sai do trabalho e ela vai na igreja e vai lá rezar, vai ficar um tempinho lá, entendeu? Porque é uma forma que ela tem de se conectar com ela mesma e ela conectar com Deus, entendeu? E ali conseguir ter um respiro diante de tantos problemas. Então, às vezes, você está mergulhado num mundo de problemas e você simplesmente não cultiva a sua espiritualidade, tá? Então, se você não é do time ficar indo na igreja, mas você pode fazer na sua casa mesmo, faça ali momentos, tira diariamente, esse é um conselho ótimo que você vai trazer, tira diariamente 5 minutinhos que seja, tá? E aí você faz um momento de conexão espiritual. E aí nesse momento você pode rezar, você pode meditar, você pode fazer uma tiragem de tarô, sei lá, de acordo com a sua espiritualidade, você pode fazer um mini ritualzinho ali, entendeu? Faça isso um hábito todo dia, você ter esse momentinho de conexão espiritual, porque isso ajuda a gente a sair desse modo reativo das coisas e ser mais proativo e conseguir agir, tá? Então esse é o principal conselho que o Sacerdotisa vai trazer para esta semana, para todos nós, tá bom? E agora falando de evento astrológico nessa semana, eu optei pra gente fazer, para o vídeo não ficar aquele vídeo de uma hora e tralalá, o que eu optei por fazer? Agora eu vou só falar daquilo que realmente é impactante na semana. Tipo assim, vai impactar, isso é importante vocês saberem, tá?
O restante, porque assim, gente, astrologicamente falando, o céu está se movimentando o tempo todo. Então, assim, existem várias coisas acontecendo no universo, né? Então, tem um planeta X em conjunção com não sei quem, e piriri pororó, isso já vai acontecer, vai gerar tal coisa. E, então, assim, como eu sei, né? E assim, eu já fui pesquisando, conversando com as pessoas e percebi que vocês querem uma coisa mais prática, né? Papum, eu quero algo para minha semana prático. Então, vamos falar. Essa semana, como não tem portal nenhum, a gente vai ter apenas a lua cheia em peixes, né? E ela chega no dia 28/8. 28/8 é 24, 5, 6, numa sexta-feira, né? Então, a sexta-feira nós vamos ter aí a lua cheia que chega em peixes, né? E tem um eclipse lunar parcial, tá? Então, olha só para você ver. O conselho, ou astrologicamente, vocês vão ver aqui que eu vou falar agora, tem tudo a ver com a sacerdotisa, ó. É o momento de intuição florada neste mês. Você pode sentir-se um pouquinho mais sensível que o normal, então assim, pode ser que, porque nós vamos ter uma situação em que nós temos uma lua cheia no signo de peixes numa sexta-feira. Então assim, é um dia que você vai estar bem sensível, a sensibilidade vai estar muito aflorada, tá? Porque a lua cheia, ela já expande as emoções, ela já tem essa questão de expandir o que a gente sente. O signo de peixes é aquele signo super emocional, super ali, intuitivo, né? E a sexta-feira é o dia de Afrodite, né? Então, Afrodite também vai falar dessa questão de emoções e tal. Então, é um dia, assim, de muita sensibilidade, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que tomar cuidado, a gente pode aproveitar para fazer isso que a sacerdotisa pede. Ouvir a nossa intuição, ouvir a nossa voz interior. Então, assim, se tem um dia, tipo, Bruno, qual dia da semana é melhor para eu fazer esse momento de conexão espiritual, tirar um tarô, tirar um oráculo ali? Sexta-feira, tá? Sexta-feira, que é o dia 28/8, é o melhor dia para você fazer isso. Porque a gente vai estar ali com as nossas emoções afloradas, a intuição vai estar muito mais aguçada, tá? Então, aproveita o dia 28 para isso, tá? Só que temos que tomar um cuidado para a gente não afundar nas nossas emoções, sabe? Mergulhar demais nas emoções. Então, assim, vamos olhar para as nossas emoções, ouvir nossa voz exterior, mas sem se afundar nelas, né? O eclipse lunar deixa o momento ainda mais intenso, mas também pede para que você olhe com honestidade para suas emoções que você vem negando ou negligenciando. Então, assim, ele vai trazer, esse eclipse lunar também vai fazer com que o negócio fique mais intenso ainda, a sensibilidade fique maior ainda. Então, assim, gente, uma pausa, vamos entender aqui. As emoções na sexta-feira, no dia 28/8, vai estar assim a mil. Tem o lado positivo, que aí é o momento de você fazer ali, esse momento de você olhar para suas emoções, cuidar melhor do seu emocional, né? Aproveitar que a intuição vai estar super aflorada e buscar aí conselhos do universo, do plano superior, do planetário, fazer tiragens, etc. Essas coisas assim vão estar ótimas para sexta-feira. Por outro lado, quando a gente está com as emoções muito afloradas, qualquer coisinha vira uma coisona, né? Então, tipo assim, às vezes um probleminha que é pequeno, você transforma como se fosse o fim do mundo, né? E a gente vai estar muito reativo, então a gente tem que tomar cuidado com essa coisa muito reativa, do tipo, a pessoa fala, você pá, já dá a resposta ali, porque as emoções vão estar a mil. Então, da mesma forma que as emoções boas vão estar a mil, amor, intuição, felicidade, essas coisas vão estar tudo mais aflorado, as negativas também vão estar. Tristeza, raiva, mágoa. Então, esse sentimento que você tem que tomar cuidado, porque eles também vão estar ali emergindo ali. Só que não é pra gente simplesmente, tipo, eu tô com raiva e eu vou lá, não posso estar com raiva, deixa eu ficar quietinho. Não, entendeu? A gente precisa entender a origem dessa raiva. Por que você está com raiva assim desse jeito? Da onde vem essa mágoa?
Da onde vem toda essa tristeza? Né? Então é um ótimo momento para a gente ter esse olhar honesto para as nossas emoções que a gente está muitas vezes negando ali, ó, colocando debaixo do tapete, entendeu? Por que eu tô muito triste? Por que eu tô muito eufórico, né? E a gente tem que permitir sentir, ou seja, um dia assim para você sentir tudo que você tem que sentir, mas aprender com os sentimentos também, tá? Então, como a gente vai estar num dia de lua cheia, numa sexta-feira, né? Normalmente, independente de que signo tá, independente de outras questões, toda sexta-feira de lua cheia é ótima para você fazer rituais de amor, né? Então, rituais de amor, harmonia, sedução, tudo relacionado a esse lado meio afrodisíaco, né? Esse lado de Afrodite mesmo, essa coisa mais do amor. Então, se você quer fazer um ritual de amor, de autoestima, é ótimo, perfeito para esse dia, tá? Toda sexta-feira de lua cheia é ótimo fazer isso. Agora, como é especificamente esta? A gente vai estar com eclipse lunar e a lua cheia está em peixes. Também você pode fazer rituais de abertura da intuição, né? Então você fazer ali um ritual ali para você expandir a sua intuição, né? Então dicas mágicas assim para você poder trazer para esses dias, né? Se você quer chamar amor, se você quer atrair mais amor ou amor próprio ou nas relações, utilize o quartzo rosa, né? De cristais tem o quartzo rosa que é ótimo para isso, tem a rodocrosita também, né? Os cristais da paleta rosa são ótimos para se usar na sexta-feira, tá? De ervas, né? As rosas, as flores de forma geral são muito bem-vindas neste dia, na sexta-feira e na semana como um todo também, né? As flores, elas vão lidar muito ali com o nosso interior, né? As rosas, elas estão ali muito ligadas ao nosso interior. Então, rosas de qualquer cor, né? Mas principalmente na sexta-feira, a rosa vermelha, o hibisco, são ervas que você pode estar utilizando nesses dias, principalmente na sexta-feira. E para abrir intuição, óbvio que quem é desse universo assim mais místico já sabe que se você quer se conectar com um plano superior, o principal cristal que a gente utiliza é a ametista ou qualquer outro cristal da paleta roxa, tá? Então, qualquer cristal da paleta roxa, principalmente a ametista, que é a mais conhecida, né? Você pode utilizar aí para os seus momentos de conexão espiritual também. Como eu falei, às vezes a gente no dia a dia a gente nem tem tempo de parar, sentar, fazer ali, preparar um altarzinho, fazer um momento de conexão espiritual. Tudo bem, às vezes você não tem esse tempo todo, mas o tempinho que você tiver, você vai lá e faz. Você vai lá e se conecta ali espiritualmente, faz ali aquele momentinho de conexão espiritual que vai te fazer muito bem, tá? Eu garanto. E você não precisa também fazer um super ritual, né? É coisa simples. Às vezes você só pega ali um cristal ali na mão ali e faz ali um momento de conexão. Ou se você tem uma religião específica, pega ali, por exemplo, quem é evangélico, pega ali a Bíblia, abre e lê uma passagem ali, né? É importante, gente, se vocês soubessem a importância que tem os momentos de conexão espiritual íntimos, você com o superior, você com o divino, é importante. Eu não estou desmerecendo os momentos coletivos, né? Que aí tem pessoas que acham que é muito importante. E tudo bem, mas não deixe de cultivar também esses momentos de conexão espiritual, você com o divino, entendeu? Você com o plano superior, né? E a ametista, ela ajuda muito nisso. De ervas, a principal erva que a gente pode utilizar é a artemisia. A artemisia, ela é a erva da intuição. Então, é claro, tem que saber se pode, né? Porque a artemisia, ela não pode ser usada em algumas situações. Então, é bom que qualquer erva que você vai utilizar, é importante que você consulte o médico antes, para saber, eu posso usar essa erva, né? Por exemplo, se você está grávida, está num processo ali de gravidez, está aumentando, não dá, esquece. Pula a artemisia, esquece a artemisia, tá? Porque ela não é bom, sabe?
Agora, já que não tem Artemisia, o que eu posso usar no lugar? Você pode utilizar sálvia. A sálvia é uma ótima substituta da Artemisia. Você pode também usar o jasmim, que o jasmim ele faz este mergulho profundo, né? Ele está muito ligado ali à lua, então uma ótima planta que você pode utilizar também, tá? São alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês e para vocês poderem estar fazendo aí ao longo dessa semana, tá bom? Bom, gente, esses são os conselhos para a semana, tá? Espero que vocês tenham qualquer dúvida que vocês tenham, algum comentário, deixa aqui embaixo aqui nos comentários que daí eu vou explicar para vocês. Eu faço um outro vídeo complementar se for o caso, né? Se a sua dúvida é muito particular, pode ir lá no Instagram, tem o Instagram do Magia de Lotus Oficial, entra lá, manda uma DM que eu vou responder para vocês, tá bom? Fique à vontade, tá? Então é isso, gente. Um beijo para vocês e olha, aproveite essa semana para fazer esse momento mais quietinho, esse momento de conexão. Conecte-se consigo e com o plano superior. Essa semana vai ser fantástico, você vai ver como vai dar muito resultado, tá bom? Um beijo e até mais.